Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política. Olá, amigos. Estamos aqui para mais um Momento Democrático. Hoje, eu e Ronaldo Bianchi vamos entrevistar a Nilson Mello, advogado, jurista, professor, jornalista, que hoje vai nos falar sobre a presença dos militares na vida política do Brasil e principalmente na vida do Brasil de hoje. Vai nos falar sobre o ativismo judiciário e também nos contar sobre o que Norberto Bobbio pode dar de colaboração para a política brasileira de hoje. Norberto Bobbio, o famoso filósofo político italiano, a quem Nilson Mello já dedicou um livro. Obrigado, Nilson Mello, por sua presença e vamos, então, dar início à nossa entrevista. As Forças Armadas vêm sendo constantemente atacadas e chamadas de intervencionistas. Talvez a lembrança dos episódios do regime de 64 reforce essa impressão. Ou não, ou talvez isso não seja uma impressão, as Forças Armadas brasileiras realmente sejam intervencionistas. Mas a nossa conversa hoje seria sobre o que está ocorrendo no Brasil atualmente. E, na sua visão, as Forças Armadas, em algum momento dessa crise que nós vivemos, elas saíram da sua missão estrita? Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Bom dia, boa tarde. Obrigado aqui pelo convite para participar desse painel. Eu tenho visto outras entrevistas e tenho apreciado muito, então me sinto honrado de estar aqui com vocês. Bom, Matos, eu acho o seguinte, talvez das instituições que têm se mantido mais dentro da regra constitucional desde a redemocratização do país, com a Constituição de 1988, sejam justamente as Forças Armadas, né? E elas têm provado o seu respeito às regras constitucionais reiteradamente, tá? Ao longo desse processo eleitoral muito tenso que nós vivemos em 2022, com muita polarização e muito, eu diria, usar um termo aqui, não sei se seria do seu agrado, muito terrorismo midiático de ambas as partes, porque se você parar um pouquinho para pensar, a ambos os extremos, e os extremos sempre se aproximam nas práticas radicais, a ambos os extremos interessava dizer que as Forças Armadas iriam intervir no processo eleitoral. Mas o que aconteceu foi o que eu, em conversas privadas, e até mesmo no âmbito do Instituto dos Advogados Brasileiros, mencionei, que as Forças Armadas se manteriam dentro da ordem constitucional. E assim foi feito, né? Elas não desrespeitaram um milímetro o que prevê a Constituição. Não cabe às Forças Armadas, dentro de uma democracia, seja ela qual for, retificar ou ratificar resultado das urnas, né? Não importa quem seja o eleito, isso não é papel das Forças Armadas. E o corpo de oficiais das Forças Armadas brasileiras é muito bem preparado. Eles têm muito compromisso com o Brasil e a gente viu que se mantiveram, né, dentro da regra constitucional. Isso não significa que você tenha, dentro da instituição Forças Armadas, indivíduos, elementos que pensam diferente, né? Mas isso não caracteriza o sentimento da instituição, né? Você também pode ter advogados ou até jornalistas que pensem diferente, né, em relação a movimentos, digamos, retificadores dos resultados das urnas. Mas, na regra,
o que tem que ser analisado friamente é como a instituição se comportou. E as Forças Armadas se comportaram muito bem dentro da regra constitucional, e até o próprio ministro da Justiça do governo eleito, do governo recém-empossado, reiterou isso, né, que foi tiveram uma atitude irrepreensível, e é assim que tem que ser. Eu só queria acrescentar nessa pergunta essa questão desse radicalismo, né, de achar que você, com um movimento fora do contexto legal, você pode melhorar o país. Isso é típico das pessoas, seja à direita ou à esquerda, que não entendem o que é a democracia. Essas pessoas querem a democracia como um produto pronto, totalmente perfeito, né? E que, como se você pegasse numa prateleira e dissesse, agora vai, está tudo certinho. Democracia, ela é imperfeita, como já dizia Churchill, né? Você tem que lapidar e trabalhar pela democracia diariamente, né? Com as suas imperfeições, né? O sistema democrático, ele prevê freios e contrapesos. Por isso você tem a importância da separação de poderes. O judiciário não pode tudo, o executivo também não pode tudo. Você tem um Congresso eleito pelo povo. Se você tem uma iniciativa de um projeto, de um programa de governo, você tem que discutir com o Congresso, você tem que negociar. Isso, democracia dá trabalho. E os radicais nem sempre entendem isso, querem o país resolvido de uma hora para outra, e não é assim que funciona. Prosseguindo um pouco na sua conversa, o Brasil realmente está vivendo aí um clima de polarização, que é um clima inédito, pelo menos nas últimas décadas. O Brasil não viveu uma polarização tão forte. Talvez nem dentro do regime militar tenha havido uma divisão da população brasileira 50% a 50%, como está acontecendo agora. A busca de referências é grande, de referências de pensadores políticos, de pessoas que nos ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil. E um dos nomes que sempre surge nas discussões é o nome de Norberto Bobbio, que é um filósofo italiano sobre o qual você já escreveu livros, faz habitualmente palestras. A gente, quando procura Norberto Bobbio, faz logo o primeiro movimento que se faz hoje em dia, que é ir ao Google, que é ir à Wikipedia, a gente encontra uma definição dele sobre democracia, que diz o seguinte: a democracia se caracteriza pela constituição pactuada de um conjunto de regras fundamentais que estabelece quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais procedimentos. À luz dessa definição, como é que você classificaria o nosso momento aqui no Brasil? E numa segunda pergunta, se alguém aqui no Brasil, alguma das nossas autoridades, você acha que deveria investir um pouquinho do seu tempo lendo o Bobbio? Ótima pergunta. Eu acho o Bobbio, Norberto Bobbio, continua sendo muito atual, né? Justamente por conta dessa polarização a qual você se referiu, porque o Bobbio viveu e escreveu, e estudou, e lecionou, e fez política como parlamentar, como senador, inclusive, numa Europa e numa Itália absolutamente dividida, ainda no clima de Guerra Fria pós Segunda Guerra Mundial. E ele foi o pensador, né, e o articulador do diálogo entre os extremos. E ele detestava, ele dizia isso com todas as letras, né? Eu detesto o radicalismo, né? Então, o Bobbio é o elemento, né? É o pensador da segunda metade do século XX, da maior importância por essa capacidade que ele tinha de respeitar o oponente. Eu acho que isso é que falta no Brasil, é você não achar que, uma vez que o seu candidato não está no poder,
não existe democracia, como eu já ouvi isso recentemente, numa palestra que eu estava fazendo em setembro ou outubro. Quer dizer, como o governo, o programa de governo e o governo que está no poder não é aquele do meu agrado, eu acho que não existe democracia no Brasil. Não é assim. Você tem que respeitar o resultado das urnas. E o Bobbio tinha esse respeito pelo oponente e conseguiu, numa Itália conflagrada, muito mais conflagrada do que o Brasil polarizado desses anos que nós vivemos, isso é importante dizer, né? Enfim, isso na Europa, né? Com toda a tradição europeia, né? Muito mais conflagrado, vivendo, inclusive, ações terroristas, né? Que a gente se lembra bem. O Bob foi a pessoa que estabeleceu esse diálogo. O que pressupõe esse diálogo é você respeitar a opinião divergente. Respeitar a opinião divergente. Agora, eu vou ainda prosseguir um pouco na resposta, pegando aqui uma carona na sua pergunta. Eu acho que no Brasil, agora, quem tem realmente, e aí vem a crítica, eu como advogado, jornalista, mas também advogado, e jurista, porque tem uma atividade acadêmica, eu acho que quem poderia contribuir mais para a estabilidade democrática no Brasil é justamente aquele órgão que tem gerado insegurança. Eu falo de algumas decisões e de alguns ministros do Supremo que são decisões que são incoerentes, incongruentes com a regra constitucional, dentro de uma visão constitucional de mutação constitucional, como se você pudesse realmente, isso é uma tendência que veio crescendo nos últimos anos, como se você pudesse reescrever a Constituição de acordo com o contexto, né? Eu vejo, por parte de algumas decisões, alguns ministros do Supremo, decisões que claramente invadem a competência dos outros poderes, seja do legislativo, seja do executivo. Então, eu acho... Bom, isso não significa, que é importante também dizer isso, que por conta dessas críticas ao judiciário, especificamente ao Supremo, que não devemos obedecer as decisões do Supremo e do Judiciário. Porque, se isso for feito, o caos é muito maior. Você não respeitar decisões judiciais, o caos é muito maior. Agora, não significa que não devemos criticar, alertar e debater sobre essa questão. É fundamental que se debata sobre isso. Faça-se o debate democrático e responsável sobre algumas decisões do Supremo que, na verdade, geram insegurança, como ele, na medida em que é o órgão de cúpula do Judiciário e também a Corte Constitucional, deveria promover a estabilidade jurídica, né, que é um pilar do Estado de Direito, Estado Democrático de Direito. Perfeito. Então, olha, seguindo no assunto que você levantou aí, muito bem levantado, da parte da estabilidade judicial, da estabilidade da justiça, a gente teve no Brasil há alguns anos a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela conseguiu que pessoas que nós considerávamos blindadas à lei que rege a maioria dos cidadãos brasileiros, a enorme maioria dos cidadãos brasileiros, essas pessoas foram atingidas pela lei, tiveram que prestar esclarecimentos, tiveram que depor. Algumas delas se saíram bem e continuaram suas vidas. Outras, infelizmente, estavam realmente envolvidas em assuntos muito ruins e perderam sua posição de liderança, tanto na área de comércio, de indústria no Brasil. O mesmo aconteceu com políticos, com funcionários públicos de elite. A Lava Jato, então, ela parecia que estava colocando a justiça brasileira num novo patamar.
que era um aumento na democracia brasileira, na medida que a democracia brasileira passava, o regime brasileiro passava a tratar as pessoas como iguais, ou pelo menos avançava nesse sentido bastante. Mas o mundo dá muitas voltas, não é? E o que nós vimos foi que o Supremo, devido a inconsistências processuais que foram alegadas pelo Supremo, rever as decisões da Lava Jato, e, com isso, mesmo pessoas que confessaram seus crimes, confessaram seus delitos, pessoas que até devolveram recursos que haviam amealhado ali numa ação errada, essas pessoas foram absolvidas ou tiveram suas penas muito reduzidas, gerando um quadro de instabilidade judicial, porque essas pessoas tinham sido condenadas em várias instâncias, não é? E não há mal nenhum em falar, inclusive o nosso atual presidente da República passou por esse processo. Justa ou injustamente, ele passou por esse processo. E hoje está aí recuperado e presidente da República pela terceira vez. Agora, a gente está vendo aqui no Brasil, novamente, pessoas sendo presas, pessoas perdendo a sua capacidade de externar opiniões, em processos que muitos juristas famosos dizem que não estão corretos, que estão mal instruídos, que estão mal conduzidos pela justiça, que são arbitrários. Então, nós temos o risco de, novamente, ter essas condenações todas revertidas, caso mude o clima no Brasil. Porque, na medida que os processos estão tecnicamente errados, com certeza essas pessoas vão entrar nessa linha, porque foi o que aconteceu com as pessoas condenadas pela Lava Jato. Então, eu queria que você desse uma posição, uma opinião sobre esse quadro de instabilidade jurídica, até que ponto isso é um problema realmente da mudança enorme social que o Brasil está vivendo, até que ponto isso poderia ser evitado, poderia ser mitigado, se houvesse um pouquinho mais de tranquilidade nos nossos juízes. Marcos, é uma pergunta difícil, porque ela é uma pergunta que tem, tem elementos jurídicos, mas tem uma repercussão política muito grande, né? O que eu diria é o seguinte: se num determinado processo, né, ou num conjunto de processos, no caso a Lava Jato, você durante 3, 4 anos você tem um juízo que é considerado competente e as causas nesse juízo são julgadas por mais de um magistrado, mais de um juiz, os recursos são vistos e o julgamento vai à frente, você tem a segunda instância, você tem o julgamento dos recursos, e isso tudo é validado, e eu não estou entrando no mérito aqui de questões processuais, mas depois que tudo isso é validado e você, por uma questão processual, você anula tudo que foi feito, com certeza isso gera um grau de intranquilidade, de incerteza muito grande para o cidadão, né? O cidadão se pergunta, e com razão, bom, que judiciário é esse? Que sistema judicial é esse que nós temos? E eu não estou entrando no mérito se realmente quem foi condenado é ou não culpado, e acho que quem foi considerado depois da anulação do processo, que foi considerado elegível e foi eleito, ele tem que ser respeitado, o seu mandato deve ser respeitado. É aquilo que eu falei, decisão judicial deve ser cumprida. Agora, que é justo, legítimo e razoável que um cidadão se pergunte que sistema judicial brasileiro é esse que a gente tem, que depois de dezenas e dezenas de recursos,
com mais de 10 magistrados, né, entre os juízos de primeira instância e os tribunais superiores, terem validado sentenças e até ampliado sentenças, isso tudo é invalidado, é claro que o cidadão tem todo o direito de se perguntar: vem cá, esse sistema está correto? Não tem algo de errado nesse sistema judicial? Eu acho que a resposta é sim, né? E isso realmente, eu acho que a fonte da intranquilidade no Brasil, a maior fonte, ao contrário daqueles que diziam o golpismo militar, as Forças Armadas vão para a rua, porque isso atendia uma narrativa tanto da extrema, de um extremo do espectro político, à esquerda, quanto à direita, né? A direita, por achar, a extrema-direita, por achar que o eleito não era aquele de sua preferência, estava torcendo para que as Forças Armadas realmente saíssem dos quartéis, os tanques deixassem seus regimentos e tomassem o poder. É o que a gente claramente viu que era esse o desejo. Por outro lado, você tinha na esquerda, durante muito tempo, também uma narrativa de que isso iria acontecer, que era uma forma de certa forma, você inviabilizar ou tornar ilegítima qualquer tipo de oposição legítima ao governo que seria eleito, né? Você querer um pensamento único, né? Então, eu acho que eu achava, na época do início da Lava Jato, que o Brasil estava tinha ingressado numa inflexão do ponto de vista político, no sentido de um aumento da intolerância, ou um grau maior de intolerância às práticas indevidas na gestão pública. E hoje eu não sei mais como é que isso vai ser, né? Como é que agora a gente tem que ver, tem que analisar como é que a sociedade vai receber isso, né? Depois de anos e anos de julgamentos em várias instâncias, vários juízes, instâncias, níveis diferentes, né? Segunda instância, tribunais superiores, colegiados condenando, de repente não era nada disso. É natural que a sociedade se pergunte: pô, mas que judiciário é esse? Que sistema judicial é esse que nós temos no Brasil? Né? E a repercussão política disso também, né? Como é que esses novos mandatários eleitos depois da fase da Lava Jato vão se comportar? Eles vão... E aí é uma reflexão legítima também. Eles vão se comportar bem de agora em diante, né? Não, olha aqui, agora a gente vai mudar aquelas práticas não republicanas, vamos abandonar isso, ou vão pensar diferente, vão se sentir como se tivessem recebido um salvo-conduto de que esse país, questões relacionadas à corrupção não são assim tão relevantes. É uma dúvida que é legítima a gente colocar no debate político. Wilson, as pessoas, então, falam agora do ativismo judicial. Não é? Essa expressão surgiu e você todos os dias lê no jornal, escuta nos noticiários alguém falando de ativismo judicial. Esse ativismo judicial ele teria duas causas. Quer dizer, simplificando muito a história. Mas uma causa, tem gente que diz que o ativismo judicial é porque o legislativo não faz o que tem que fazer e o assunto vai para os juízes e eles têm que resolver, eles não podem ficar sentados em cima. E outras pessoas acham que não, que há juízes no nosso Supremo hoje em dia que realmente são juízes políticos e que exercem com gosto, não fazem isso por obrigação, fazem isso por gosto. Entram na política. E qual seria o mais certo, na sua visão? Qual a análise melhor? A separação de poderes, né, é um dos
principais pilares do Estado democrático, né? Do chamado Estado, o nome é rebuscado, né? Estado democrático de direito, né? Se você tem um Estado em que o mesmo ente, né, o mesmo poder, acusa, investiga e pune, você tem, na verdade, um Estado autocrático, né? Então, esse princípio da separação de poder, ele diz o seguinte: olha, quem vai julgar em princípio, e deve ser imparcial. Então, não acusa, tá? E nem manda investigar. Não tem, ele tem que ser, o judiciário tem que ser, numa democracia, tem que ser provocado. Ele não pode, por exemplo, abrir inquéritos, não cabe a ele, não é competência do judiciário abrir inquérito. Então, quem investiga é a polícia, né? Seja a polícia na esfera estadual, dependendo da competência da Polícia Civil, ou a Polícia Federal, reúne os elementos da ocorrência, do fato e da ocorrência, da autoria, apresenta ao Ministério Público, que não é um poder independente, mas é quase um quarto poder, tem a sua autonomia. O Ministério Público olha aquilo ali e diz: não, realmente há elementos suficientes para oferecer a denúncia. E aí vai ao judiciário e diz: olha, fulano, estou vendo aqui que houve crime, eu acho que está aqui, os elementos estão mostrando que foi fulano e cicrano, e eu estou aqui oferecendo a denúncia e tal. E aí o judiciário acolhe ou não a denúncia, né? E aí abre-se a citação e o processo judicial propriamente dito, né? Quando você tem, como é o caso, aí eu vou ser muito específico aqui, quando você tem, por exemplo, o Supremo, no caso do inquérito das fake news, fazendo tudo isso ao mesmo tempo, ele está invadindo competências que não são suas. O Supremo não pode, de ofício, abrir inquérito, né? Não pode investigar. E no inquérito das fake news, nós vimos claramente que isso foi feito, né? E não foi só a Constituição que foi desrespeitada ali, regras constitucionais. O artigo 209 da Constituição diz quais são as competências do Supremo, não está lá abrir inquérito, e diz no artigo 229, se não me falha a memória, diz quais são as atribuições e competências do Ministério Público. Mas não foram só dispositivos constitucionais que foram violados ali, né? Foram dispositivos do comandos do Código de Processo Penal, né? Que diz, por exemplo, o Código de Processo Penal tem um artigo que especifica que o inquérito ele tem que ter um objetivo claro, tá? Tem que ser, na narrativa tem que ser objetiva, clara, um fato específico. Não pode ser uma obra aberta, entendeu, Márcio? Que você acaba um tempo indeterminado e cada momento você coloca ali mais um. Não, isso aqui também cabe aqui dentro. E você vai. Não é uma novela da TV Globo, você vai escrevendo o capítulo de acordo com o contexto e com o gosto do público. Então, eu falo aqui especificamente, assim, com todo o respeito, os ministros supremos são muito bem preparados, mas talvez a ânsia de querer alcançar um objetivo maior, que seria, né, pelo menos alegadamente, a defesa da democracia, você acaba violando a democracia na medida que você não respeita a lei, e a lei maior, que é a Constituição. No caso ainda, vou aqui, mais, né, no caso das fake news, vamos supor que o inquérito tivesse sido aberto da maneira correta, né, da maneira como manda a Constituição. O presidente do Supremo, na época, indicou quem presidiria o inquérito, quem seria enfim, violando uma regra regimental do próprio Supremo. Até isso, quer dizer, por uma questão também de respeito à imparcialidade, né, o inquérito tem que ser distribuído. Tem uma distribuição, não pode ser, não, você faz. Então, eu acho que isso tudo a gente
tem duas maneiras de ver isso. O aspecto negativo que eu vejo é, fica para a sociedade uma impressão que realmente o judiciário, né, e o órgão de cúpula tá desrespeitando regras constitucionais, né? Isso gera insegurança, né? E o lado bom disso, assim, eu vou dar uma leitura, um aspecto positivo, é que eu acho que isso não é para sempre. Quer dizer, eu acredito que as nossas instituições hoje, aí é o meu lado otimista, eu sou um otimista em relação ao Brasil, esses sobressaltos que nós temos, na verdade, aqui vai a minha visão otimista, tem fortalecido a nossa democracia. Tá? Eu acho que a gente vai superar essa fase, isso vai ser amadurecido. Agora, para amadurecer isso, é preciso ser claro e não deixar de dizer as coisas com transparência e não deixar de fazer crítica, né? E essa questão da crítica, e aqui eu vou entrar aqui, puxar para dentro desse debate a imprensa também. A imprensa tem um papel fundamental em qualquer democracia. Era o quarto, também chamada de quarto poder pelo próprio Bobbio, já que a gente falou de Bobbio aqui no início, e é fundamental. Agora, de um lado, quem criticava, a gente percebe que quem criticava a grande imprensa em governos passados, né, e agora, recentemente, criticava a grande imprensa porque ela criticava o governo que acaba de deixar o poder, o governo Bolsonaro. A gente tem que entender, né, que o papel primordial, Marcos, você, como homem de comunicação também e jornalista, o principal papel da imprensa é criticar. Tá? Esse é o papel da imprensa. A imprensa não existe para fazer afago a governante. Não é para isso que existe. O dia que ela estiver fazendo isso, tem alguma coisa errada. Agora, dito isso, eu acho que faltou, nesse último período que nós vivemos, uma maior pluralidade de opiniões. Eu vou citar aqui a questão da vacinação. Eu particularmente, sempre fui plenamente, claro, a favor da vacinação, da campanha de vacinação, enfim. Agora, eu acho errado quando a imprensa não faz o debate daqueles cientistas, em nome da ciência, deixava de fazer o debate envolvendo aqueles cientistas que tinham ponderações científicas, de caráter científico, a dizer sobre as vacinas. Então, você, às vezes, pegava uma mesa redonda, entre aspas, uma mesa de debate de um grande veículo, e todo mundo tinha a mesma opinião. Ciência não se faz sem antítese. É tese, antítese e síntese. O que valia para a ciência no início do século XX, em muitos ramos, não vale hoje. A ciência se constrói, se fortalece da contradição. E o mesmo vale para a política. Então, eu acho que muitas vezes eu via debates na televisão com 5, 6, ou em jornais com 5, 6 comentaristas, analistas políticos, entre aspas, analistas políticos, e com todos com a mesma opinião. Então, eu acho que a gente tem que, em termos de imprensa, fazer um meia-culpa, uma reflexão. E, na hora que é debate, tem que ter opinião divergente, né? Não adianta você... Enfim, e se o veículo quiser dar a sua opinião, que o faça nos seus editoriais. É legítimo também. Agora, quando está dizendo que vai fazer um debate, que isso seja realmente com pessoas com opiniões divergentes. Eu acho que isso enriquece a democracia. Perfeito. Nilson, aqui, em nosso nome, em nome do portal RC1, agradeço você bastante a sua presença aqui hoje. Creio que nós estamos vivendo realmente uma época de muitas incertezas.
povo brasileiro, pelo menos o povo mais atento para o que acontece na política, está com a sua sensibilidade muito acirrada, e as palavras que levam a uma ponderação, que levam a um pensamento, são sempre palavras bem-vindas. Nós temos hoje que acho que o grande perigo brasileiro é nós entrarmos numa escalada de polarização que não tem a volta. Eu acho que isso é um problema que deve ser resolvido nos próximos anos. Nós temos aqui do nosso lado, na América do Sul, o resultado do que ocorre quando uma sociedade não consegue se reconciliar. E esperemos que isso não ocorra aqui no nosso Brasil, que a gente se reconcilie rapidamente, cada um mantenha a sua posição, cada um mantenha a fé no seu ideal, vote pelos candidatos que acha melhor, saiba perder, saiba ganhar, e para isso tudo é preciso que a nossa sociedade receba mensagens de ponderação, mensagens de ciência política, de experiência, que eu acho que foi isso que aconteceu hoje aqui nessa nossa conversa. Então, eu lhe agradeço muito e você tem aí um tempo para aí se despedir, dar seus últimos recados para a nossa audiência. Márcio, eu é que agradeço a oportunidade e eu tenho essa firme confiança, né, de que a gente, com esses sobressaltos que vivemos, nós possamos conseguir tirar lições e fortalecer a nossa democracia. Lembrando que democracia não é um produto pronto, né? É uma construção permanente, e esta construção permanente ela exige reflexão, moderação e poder de crítica. Então, a gente tem que saber criticar, é importante criticar, mas respeitando as opiniões divergentes. Então, essa é a minha mensagem, e eu que agradeço aqui a oportunidade. Um grande abraço a vocês. Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política.